Então, como é que a gente começa, né? Assim, eu chamei de loucura, gente, até porque é importante que a gente entenda que as primeiras as questões, né, elas vão ser relacionadas ao que a gente chama de loucura, os fenômenos que vão aparecer, por exemplo, como mania, né, que são comportamentos exacerbados, delírios, alucinações, né, assim, na atualidade, e aí eu acho que é o que a gente vai poder ver até o final do curso, tem uma diferença no que a gente está falando. Não que não tenham mais pessoas que delirem ou que tenham episódios maníacos, mas as políticas públicas elas estão direcionadas mais, principalmente essas do retrocesso, às questões de álcool e drogas, né? Então vocês vão ver que a gente mudou um pouco de objeto ao longo da história, que, por exemplo, alguém que tem um diagnóstico de esquizofrenia, né, assim, aparece menos políticas públicas que são mais manicomiais, né? Assim, então a gente teve também uma transição de objeto, né? Mas quando eu estou falando aqui de loucura, a gente está falando desses fenômenos, todo e qualquer fenômeno que destoe do que é considerado normalidade em determinado momento histórico e cultural. Então, quando a gente vai ver, né, assim, o Foucault fala muito disso, assim, né, a loucura, ela não é um fenômeno em si mesmo, né, assim, ele não é um fenômeno natural, ele é sempre compreendido a partir de uma determinada sociedade, né, então, assim, o que aquelas pessoas consideram um padrão de comportamento adequado, um jeito de viver adequado, a loucura vai ser tudo aquilo que destoa dessa norma social, né? Então, até tem um livro que ele é antigo, assim, da época que eu nasci, ele é de 81, e que chama O que é Loucura, que é da coleção Pequenos Passos, né? Então, assim, é um compilado, né? E que vai falar do que é loucura. E é muito interessante, porque lá eles repetem essa percepção de que cada sociedade, mesmo diante do mesmo fenômeno, interpreta diferente, né? Então, por exemplo, dependendo da situação, uma alucinação, né, escutar uma voz, né, assim, ver coisas, pode ser entendido como uma questão sagrada, de uma revelação, e aquela pessoa vira um líder comunitário, como em outro lugar pode ser considerado de uma forma negativa, de que essa pessoa não sabe o que está fazendo, de que ela precisa ser tutelada, de que ela precisa ser excluída, de que ela não serve para o corpo social, né? Então, se a gente for ver uma alucinação auditiva, que é ouvir vozes, né, ouvir vozes de comando, o que quer que seja, podem ser interpretados de formas diferentes, dependendo da cultura que a gente está e do momento histórico que a gente está também. Né? E isso, acho que essa aula de hoje, essa introdução, vai contando um pouco disso também. Né? Então, onde que eu inicio? Né? Pré-história, 12 mil anos atrás. Né? Já encontraram crânios perfurados, né, num processo que é chamado de trepanação, que são furos cirúrgicos, né, assim, são feitos não ao acaso, não é uma pancada ao acaso, são furinhos mesmo, nos crânios, né? O que mostra isso? Que desde que a gente minimamente se entende por gente, né, assim, acontecem fenômenos, né, e que a gente tenta entender e intervir sobre eles, e que serão aqui nessa aula considerados, a gente vai chamar de loucura, né. Nesse período, esses furos que eram feitos, né, eles tinham duas funções. Ou a função religiosa, que era para liberar demônios, porque se acreditava que poderia ser alguma coisa de demônios, né, assim, a interpretação que fazem daquele período histórico. Ou então uma função terapêutica, né, para aliviar convulsões, dores de cabeça. Aí a gente dá um super salto na história, vocês vão ver que são grandes e grandes saltos que a gente vai dando, e chega ali na Idade Antiga, né, que é o período de 4 mil anos antes de Cristo até 476 anos depois de Cristo. Nesse período, há duas formas de compreender a loucura, né? Assim, uma mística, que vai ser associada a deuses e demônios, né? Então, assim, manifestações de deuses e demônios na pessoa, e os tratamentos eram feitos, então, através de encantamento, de invocação dos deuses. E neste mesmo período, que é um período muito grande, né, gente, a concepção racional, né, que vai associar
os fenômenos psíquicos a causas naturais, né? Então, a gente vai ter ali, né, um dos exemplos, a questão do Hipócrates, né? Tem até uma citação que eu deixei aqui, porque eu achei que foi engraçado. Eu não consigo chegar nela? Consigo. Aqui, ó. A doença chamada sagrada não é, em minha opinião, mais divina ou mais sagrada que qualquer outra doença. Tem uma causa natural e sua origem supostamente divina reflete a ignorância humana, né? Então, ele é considerado o pai da medicina, né? Já tinha um outro olhar sobre os fenômenos humanos. E também é o Hipócrates que cria a teoria humoral, né? Assim, qual que é a teoria humoral? Ele vai dizer que os fenômenos psíquicos, a loucura, ela era uma manifestação, né, de um desequilíbrio entre os humores, os fluidos do nosso corpo. Daí ele vai falar que é a bile amarela, a bile negra, o sangue e o fleuma. Ele, né, nomeou que a gente tinha, então, 4 fluidos, 4 humores dentro do nosso corpo, e que um desequilíbrio é que causaria, então, as questões da loucura, né? E também vai dizer, né, assim, associada a questões cerebrais, né? Então, a gente tem uma explicação de causas naturais muito associada à questão biológica aqui nesse período, né? Tanto que os tratamentos relacionados à concepção racional vão ser sangrias, purgações, massagem corporais, dietas alimentares, né? Então, uma intervenção mesmo no corpo. Quando a gente vai passando mais para frente, a gente chega na Idade Média, que também é gigante, tá, gente? Tem mais ou menos 1000 anos, né? Tanto que quando a gente vai estudar, a gente sabe que tem a Baixa Idade Média, a Alta Idade Média, né? Assim, não é uma coisa só, né? E é um recorte também ocidental, né? Então, assim, existem outras formas de compreender esse fenômeno. Aqui é um recorte, né? Ocidental, que vai considerar, na Idade Média, o surgimento do feudalismo, que é uma nova modalidade econômica, e isso muda a organização social naquele período, e a ascensão do cristianismo, né, que tem uma grande importância para a gente, porque os saberes psicológicos nesse período ficam restritos às questões dos monarcas e as questões da igreja, né? Então, não eram todas as pessoas que tinham acesso aos escritos sagrados, né? As produções dos filósofos, essa questão toda. Então, muito do saber a respeito da loucura, as explicações, voltam para uma explicação associada à questão religiosa cristã, né? Então, por exemplo, o Santo Agostinho vai dizer que as manifestações de loucura são resultado de algum pecado que aquela pessoa cometeu, então ela está sendo punida por isso, né? E é muito interessante da gente perceber que isso é muito recorrente até nos dias de hoje, né? Assim, é uma explicação, né, assim, do senso comum, não é uma explicação científica, né? Mas que perdura pelos séculos, até por conta né, assim, por exemplo, no Brasil, da nossa colonização, né, dos jesuítas, essa questão toda. Então, essa ideia cristã, ela foi sendo propagada, né? E a gente vai ter ali, então, no século XII, uma outra vertente também, que é a questão da Inquisição, né, que também queimavam as pessoas, né, tem aí as questões das bruxas, né, mas que na verdade eram mulheres, né, ou pessoas, não eram só mulheres que eram queimadas, que discordavam dessas teorias e dessas normas, né, assim, modos de vida que o cristianismo pregava, né? Então, assim, é uma outra característica de lidar com o mesmo fenômeno, né? Então, uma explicação associada ao pecado, né? Ou a uma revolta, né? Assim, alguma coisa que seria negativa e por isso, então, você poderia ser queimado na fogueira por conta disso. Conforme a gente vai passando, né, assim, por exemplo, só queria voltar um pouquinho aqui, né, nesse período, que é um período longo, nem tudo que se olhava para a loucura necessariamente tinha uma visão negativa, né, assim, há relatos, por exemplo, de explicações e de acolhida desses fenômenos como na Idade Antiga, a lógica mística, né? Assim, de que poderia ser, então, uma manifestação também dos deuses, né?
Isso que eu falei agora, por exemplo, de que dependendo da cultura, uma alucinação pode ser muito bem vista, né, assim, e ser compreendida como um fenômeno de uma revelação, de uma verdade, né, de uma sabedoria que destoa do resto da comunidade, seria uma visão mais inclusiva da loucura, também acontecia na Idade Média, né, não eram só exclusões, né. Conforme o tempo vai passando, a gente chega ali, então, nos séculos do 14 ao 16, que tem, né, diversas formas de lidar com a loucura. Então, vocês já devem ter ouvido falar, não, vocês já ouviram, quem estuda um pouquinho, a questão da reforma psiquiátrica ou da loucura, as naus dos loucos, né? Naus são grandes navios, né? E que era um recurso que algumas cidades encontravam, né? Quando a gente vai olhar a história, né, assim, não quer dizer necessariamente que, de fato, todas as naus descritas por exemplo, nas obras de arte, de fato aconteceram, né? Também tem um componente simbólico, né, que é esse afastamento da loucura da sua organização social. Então, a história vai contar o quê? Que reuniam-se os loucos de determinadas cidades e jogavam eles, né, assim, à deriva no mar, né, e embora com os marinheiros, e chegavam em algum lugar, né? Então, assim, esses lugares que eram de chegada, de peregrinação dos loucos, eles não necessariamente eram locais de exclusão, né? Assim, então, cada local também respondia a essa chegada dessas pessoas de outras formas, né? Então, algumas de forma mais inclusivas e outras, inclusive, com prisões, né? Então, assim, também tinha cidades que não mandavam os loucos pelas naus, mas que os prendiam, né? Então, assim, tudo aquilo ali que significava um pouco de desordem do que se esperava naquele modelo de organização social daquele período, ou então era afastado ou preso, e em algumas situações ele era acolhido, né? Até depois, quando a gente chegar lá embaixo, que eu vou falar das colônias, a gente vai ver que essas experiências já aconteciam antes da gente ter uma sistematização da psiquiatria, por exemplo, né? Mas eu já deixei aqui marcado a naus dos loucos e as prisões, justamente para fazer essa marca de que há muito tempo atrás, a loucura já foi vista de uma forma que deveria ser isolada do meio social, né? Conforme a gente vai passando, a gente chega aqui, então, na Idade Moderna. Vai considerar mais ou menos a partir do final do século XVII, começo ali do século XVIII, mais ou menos, para marcar o que vai ser a Idade Moderna. E aí, gente, é importante que a gente compreenda que nada vem do nada, né? Assim, não, agora cismado de fazer diferente com a loucura? Não, né? Assim, ela tem uma justificativa para os dispositivos que foram sendo inventados. Então, por exemplo, quando a gente está aqui no processo da Idade Moderna, a gente tem uma reorganização social, política e econômica, né, que vai ser a estruturação do Estado, né? Então, assim, a gente tem uma transição do modelo feudal para o modelo do capitalismo, que vai se dar através dos processos de urbanização e industrialização e do capitalismo. E também de um início da racionalidade científica. Então, o que acontece? Na história da humanidade, né, a gente vai ter momentos em que as grandes explicações para todos os fenômenos, inclusive para a loucura, né, assim, mesmo que haja outras hipóteses, né, assim, muito vinculadas às questões metafísicas, né, que vão ser as relacionadas às questões religiosas, místicas, filosóficas, enfim. Conforme a gente vai tendo um processo de sistematização do conhecimento através deste modelo que está vigente hoje, que é o método científico, que não é, né, assim, naquele começo não era bem como é agora, mas já vinham surgindo as questões do positivismo, do mecanicismo, do materialismo, a loucura Também começa a ser compreendida a partir de outras bases. E aí, gente, então a gente vai ter aqui. Antes, no período da Idade Média, a gente teve a questão da lepra, né? E um dos recursos que se inventou
para conter a transmissão da lepra foi o isolamento das pessoas contaminadas, né? Então, foram criados grandes hospitais que eram considerados, chamados de leprosários, e que, muitos tempo depois, essas estruturas começaram a virar as estruturas asilares ou manicomiais, que vão dar conta da loucura e, no caso da Idade Moderna, de tudo aquilo, né, de todos os seres humanos que não conseguiram se adequar a essa nova ordem social. Então, vejam, a gente está falando de séculos, não é de um dia para o outro, né? Essa estruturação, essa transição do feudalismo para o modelo capitalista, né? A questão da urbanização, da perda dos vínculos comunitários para essa lógica mais individual, né? De que você tem uma liberdade, que você pode crescer por si e ascender socialmente, ela não acontece de uma hora para outra. Então, o que acontece? Há um marco na história da saúde mental, da psiquiatria, enfim, que é o Hospital Geral de Paris, 1656, que o Foucault vai chamar de grande internação, né? Que não é só lá naquele hospital que acontece, né? É um processo que começa a acontecer e que vai ser o quê? Uma instância que a gente chama não médica, né? Assim, mais semi-jurídica. Por quê? Porque nesses modelos de internação, podiam ser internadas nesses manicômios, né? Eram hospitais que inicialmente eram hospitais de caridade, de filantropia, todas as pessoas que não se adequavam a este novo modelo social, que tinha no trabalho, né, assim, um valor moral, né, assim, porque você tinha que ser agora um trabalhador que produziria para fortalecer esse Estado, né? E também a ociosidade seria, então, considerada o grande mal daquele momento, né? Porque estava num processo de transição mesmo. Então, nesse período que o Foucault chama de grande internação, não eram internadas apenas as pessoas que hoje seriam consideradas loucas, né? Assim, o que tinha, sei lá, né, uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, qualquer coisa disso. Eram internados todos os que eram considerados desviantes sociais, ou os que não se adaptavam a essa nova realidade. Então, quem que ia entrar? As pessoas que não trabalhavam, idosos que não conseguiam se manter, as prostitutas, até, por exemplo, a questão das crianças, as pessoas que faziam uso de álcool, né? Então, assim, todas as pessoas que não cabiam naquele novo cenário que tinha como máxima o trabalho, né? Assim, o trabalho dentro do novo modelo, né, do capital, acabavam, então, sendo excluídos, né? Assim, a história vai dizer que foi uma grande exclusão da pobreza, né? Então, não objetivava a cura, né? E sim a exclusão dos que não se adequavam à nova ordem social, né? E serviu, então, para uma reestruturação do espaço social. É interessante, gente, que quando a gente vai vendo na história, né, um pouco mais para frente, também se criavam, por exemplo, na Inglaterra, o que eles chamam de workhouses, né, que eram casas que recebiam essas pessoas, não eram exatamente num modelo mais como se fosse um hospital, assim, mas que recebiam essas pessoas que eram pobres, né, que não conseguiam se adequar a essa nova ordem, e faziam capacitações para que elas pudessem sair dali e voltar, entrar, né, na verdade, no modo de trabalho que era essa nova organização social. Então, o que é importante? Aqui a gente faz uma grande marca, né, um grande olhar sobre a loucura e vai ver, por exemplo, que ela estava totalmente invisível aos olhos, né, assim, da sociedade, como uma diferença, por exemplo, do resto das outras pessoas que tinham alguma condição de pobreza, né? Ela entrou no mesmo balde, né, assim, que todas as outras pessoas que não conseguiram se adequar a essa nova realidade, né? E aí, o que é importante? Lembra que eu marquei aqui, ó, que a gente teve o início da racionalidade científica. Um dos grandes nomes, né, vai ser o Descartes, que começa, então, né, ele tem ali aquele processo de questionar tudo que se tinha de produção e de conhecimento até aquele momento, né,
fala aquela máxima, né, que é penso, logo existo, e vai entrar, então, no movimento, né, que a gente vai chamar de racionalismo, em que a razão vai ser muito valorizada. Vejam, a gente está num momento histórico em que as explicações do mundo também estão sendo transformadas, né? Então, a gente tinha um olhar, uma construção social baseada no teocentrismo, né? Então, assim, antes, né? Assim, era Deus que regia o mundo e nós éramos as pessoas que estavam aqui para viver este mundo que Deus nos deu. Quando a gente vai fazendo esse processo de transição, né, e de uma organização e sistematização do conhecimento, a razão aparece como uma habilidade fundamental do homem, né? Assim, que seria, por exemplo, distinguir o certo e o errado, poder trabalhar, né? Assim, se adequar àquele modelo social. Nessa lógica, o que acontece? A loucura vai ser associada à desrazão, ou seja, quase que perde a sua humanidade, porque seria a principal característica a razão. Quando a gente estuda esse período, a gente vai ver, por exemplo, que ainda há um traço associando a questão da razão, né, do pensamento, da razão, à questão divina, né? Então, seria a manifestação divina no homem, né, a questão da razão. Mas depois de um tempo, isso também vai sendo desfeito, né? E aí fica o homem por si. Não que se perde a lógica associada à questão religiosa, mas a gente entra no antropocentrismo, ou seja, o homem como capaz de conhecer e desvendar o mundo, né? E não só ficar à mercê das explicações que viriam através dos textos sagrados ou de revelações divinas, né? Então, isso é uma mudança muito significativa na compreensão do homem dentro do mundo, né? E dentro da própria história da humanidade. Então, quando a gente vai ter esse momento de transição na história, o louco vai ser visto como um selvagem, né? Assim, que precisa ser domado para voltar à sua razão, né? Assim, porque ele está longe do que seria, longe, inclusive até da sua humanidade. Em nome disso, né? Assim, começam a surgir métodos que a gente chama de métodos coercitivos, que são aqueles que se associam, por exemplo, a punições físicas, né? Então, castigos físicos, afogamento, contenção mecânica, né? Aprisionamento em jaulas, todo tipo de violência para conter esse lado que era considerado selvagem do ser humano, né? Então, assim, uma explicação muito associada. Se um homem é detentor da razão, né? E este louco, ele é o da desrazão, então a gente precisa, né, usar de todos os artifícios necessários para poder contê-lo, né? E aí entram esse tipo de punições, né? Para tentar, então, conter essas manifestações que seriam, né, que era considerada a loucura. E aí, olha que interessante, porque, obviamente, que todos vocês já ouviram falar, né, nos horrores do manicômio, né, assim, as mil violências que aconteciam dentro desses hospitais. E é interessante ver que, por exemplo, isso que se critica aqui dessas punições físicas, elas tinham uma justificativa naquele período associada a esta concepção de homem, da desrazão. No século XVIII, né, que é um tempo depois, a gente já está aí, né, num outro processo, a gente vai ter a questão do iluminismo, né, que vai crescer a questão da expansão do conhecimento do homem sobre o mundo, a questão das artes também, né, tudo isso que vai caracterizar, se amplia a lógica do liberalismo econômico, e então se reafirma essa lógica das liberdades individuais, né, de que cada um por si só pode, a partir do seu esforço, né, assim, que o mundo teria condições de oferecer tudo desde que você cumpra essas exigências sociais, você pode chegar onde você quiser, né? Essa lógica, ela vai aparecer no século XVIII, e aí a gente tem o Philippe Pinel, né, que é considerado o pai da psiquiatria,
que está vivendo nesse contexto histórico, né, assim, de liberdade, fraternidade, igualdade, né, que são as questões da Revolução Francesa, né, em que vai dizer que todos são iguais, a gente deveria ser fraterno, e aí ele olha o que estava acontecendo no cuidado com a loucura, né, misturado com todas as outras mazelas sociais, né, acorrentados dentro dos castigos físicos, né, pela lógica da desrazão, e obviamente que este novo contexto sociocultural não corresponde com esse tipo de intervenção, né, essas punições físicas. Então, ele vai fazer uma transformação, e né, assim, chamam, né, o ato pineliano, né, assim, que é desacorrentar os loucos, dessas punições físicas baseadas nessa racionalidade de desrazão, herança ali do modelo mecanicista e racionalista do homem, né, para poder chegar num outro olhar sobre a loucura. Então, o que o Pinel faz de diferente, na verdade? Ele inaugura a ideia de que a loucura seria passível de tratamento, né? Então, assim, a gente tem, até então, uma contenção dessa loucura, né, através desses castigos físicos. E o Pinel vai inaugurar essa ideia de que não necessariamente as pessoas não teriam um jeito, né, assim, de que a medicina poderia estudar, né, e compreender esse fenômeno e, então, através das suas técnicas, da sua compreensão, oferecer algum tratamento para que as pessoas melhorassem e voltassem à normalidade, né? Então, ele vai trabalhar ali, né, assim, a marca acontece ali no Hospital Bicêtre, não sei como é que fala aí o hospital em Paris, né, e faz esse gesto simbólico, que é desacorrentar os loucos. Mas o que acontece? E aí, tudo que vocês vão estudar, né, da questão do Pinel, ele é uma questão simbólica, né? Assim, a história vai dizer que talvez ele nem estivesse lá mesmo nos hospitais, né? Apesar de ser o diretor, não era ele exatamente que fazia essas ações, mas coordenava o olhar sobre a loucura naquele período. Então, quando a gente fala assim, que ele desacorrentou os loucos, a gente está falando que ele desacorrentou os loucos dessa concepção selvagem, né? Que esses métodos, né, de contenção, que justificavam o emprego desses métodos de contenção. Mas, o que o Pinel faz? Ele desacorrenta fisicamente, mas acorrenta no sentido de uma outra explicação para a loucura, que vai ser a da doença mental, que inicia ali com a explicação com o nome alienação. Então, simbolicamente, ainda há uma corrente, mesmo que não esteja presa nos pulsos das pessoas, ainda há essa corrente. Então, o que acontece? O Pinel, né, ele vai desenvolver um método que se chama tratamento moral. Vejam, gente, já é moral porque já tem a ver com comportamento, qual é o comportamento adequado, qual é o comportamento que não é, né, o que se espera e o que não espera. E aí, este método, ele começa a ser desenvolvido, né, dentro de uma lógica de construção de conhecimento das ciências naturais, né? Então, o que acontece? A psiquiatria clássica, e acho que é importante deixar isso claro, né? Assim, até a nossa terceira aula, é importante que fique claro que não é uma crítica à psiquiatria por si só, aos colegas psiquiatras, mas há uma racionalidade, né? Que originou a psiquiatria e que hoje a maioria dos psiquiatras trabalha de outra forma, né? A gente evoluiu, né, enquanto ciência, mas que vai compreender a loucura como um desvio das paixões, né? Então, as paixões alegres, as paixões tristes, e que, para ser compreendida e tratada, ela precisa do isolamento. Então, veja, o Pinel encontra as pessoas isoladas dentro dos antigos leprosários, né, que viraram hospitais, e mantém esse isolamento, né? Então, assim, ele não compreende que, ou né, na sua prática não foi possível que ele fizesse de outra forma,
de liberar os loucos para as ruas, né? Pelo contrário, ele faz um processo de reorganização do espaço hospitalar, né? Em que ele começa a fazer a sistematização, a descrição, né, assim, a questão nosológica dos fenômenos que apareciam como loucura naquele período. Então, quando a gente vê aqui a questão do isolamento, né, da internação, ela vai ter uma justificativa para ser um recurso e um método de investigação. Então, retira-se o objeto de estudo do seu meio, né, e isola para que ele possa se manifestar livremente e a gente pode descrever as suas características, né. E também, né, o tratamento seria afastá-lo dos excessos da vida urbana, né, do estresse, das questões das demandas da vida. Até deixei separado aqui o material de um texto. Vou ler para vocês rapidinho, só deixa eu achar onde que tá, de um curso que eu fiz lá da Fiocruz. Aqui tá aqui, ó. Justificativas do isolamento, né? Garantir a segurança pessoal dos loucos e de suas famílias, liberá-lo das influências externas, vencer suas resistências pessoais, submetê-los a um regime médico e impor-lhes novos hábitos intelectuais e morais. Então, vejam, apesar de ser um novo olhar sobre o fenômeno, o recurso isolamento, né, essa internação, ela continuava sendo o principal dispositivo, né? E que vai se associar também a isso a lógica do trabalho terapêutico, né, que tem a ver com o suor do trabalho, né, assim, a disciplina através do trabalho seria uma forma de ajustar essas paixões, né, e aí, então, adequar o comportamento dessas pessoas. Podem ver aqui também que eu coloquei aqui, ó, a disciplina, né, assim, porque a própria organização hospitalar, né, assim, a rigidez dos horários, do modo de se vestir, do modo de se comportar dentro desse hospital, era entendido como um recurso, né, uma polícia interior, você internalizaria aquelas regras, e aí, então, você poderia conter essas paixões, né, esses sentimentos, esses modos de vida que eram considerados loucura. Então, né, a questão do Pinel é essa lógica do tratamento moral, né, associado à disciplina, à polícia interior, ao trabalho, né, e ele vai falar, então, de alienação. E é interessante que a gente começa a fazer uma transição aqui, porque, vejam, até esse período, a loucura não era objeto de uma ciência, né, que depois vai ser a medicina e, no caso, a psiquiatria. Ela era vista por diversas formas. Algumas pessoas explicavam por causas naturais, outras por causas místicas, mas não tinha ninguém que se nomeava detentor do saber, né, de uma explicação sobre esse fenômeno, né. E aí, conforme a gente vai tendo essa entrada da racionalidade científica e a concepção de loucura estudada a partir das ciências naturais, né? Assim, no texto que eu tenho aqui, ele vai dar exemplo das ciências naturais, a botânica, né? Então, por exemplo, tem lá um jardim, uma mata, alguma coisa assim, e tem uma plantinha que está adoecida, né? Qual que é a lógica científica? Você retira ela daquele ambiente, vê a sua evolução, descreve, né? Qual que é a grande crítica? Que isso serve dentro das ciências naturais. Biologia, citologia, né? Enfim, não para ciências humanas, que vão ver o ser humano não só pela biologia, mas dentro da sua estrutura de constituição social, cultural, né? E aí vai ter, então, a sociologia, a antropologia e depois, então, a psicologia também. Então, como é que essa crítica, essa psiquiatria clássica, ela vai se fortalecendo? Porque usa um recurso para explicar que limita a compreensão do fenômeno.
Se a gente está usando esse tipo de recurso, esse tipo de método de investigação, a gente vai ter limites. Todo método de investigação tem limites, né? O que acontece é que foi em massa o método das ciências naturais. E aí, esse método pôde produzir um tanto de explicação, né? Que vai acabar resultando, ali para o século XX, numa explicação de bases biológicas para a loucura. Por quê? Porque as ciências naturais têm esse tipo de limitação, né? Não é que ela é descartável, que ela não serve para nada, mas ela limita a compreensão total de um fenômeno. Se a gente olha para o fenômeno do sofrimento psíquico apenas como uma alteração biológica, a gente vai ter um recorte só do fenômeno, né? E não o fenômeno de forma complexa. E aí a gente tem, então, essa transição de loucura, alienação, para um conceito de doença mental, né? Ou seja, há uma falha nessa mente que vai ser explicada com forte base biológica. Então, a gente tem ali, né? O Esquirol foi discípulo do Pinel, né? Ele vai dizer, então, que a loucura é um distúrbio cerebral crônico, né? O Jean Charcot associar a questão de lesões cerebrais, né? O William Gressinger, a questão de doenças cerebrais, né? Então, essa lógica, esse tipo de explicação, ela vai se fortalecendo de uma forma que no século XX a gente vai ter, então, estratégias de intervenção na loucura baseadas em quê? Em intervenções no corpo, né? Basicamente no corpo. Então, a gente tem ali a eletroconvulsoterapia, que é o ECT, que começou, né, de uma forma mais artesanal, digamos assim. Hoje em dia é um recurso terapêutico ainda, utilizado pela medicina. Isso é para frente. Então, chegando aqui na questão das medicações, a gente tem, então, mais um fortalecimento, né, de que essas bases biológicas estão associadas à loucura. É muito interessante, gente, não sei se todos já ouviram falar dos manuais de psiquiatria, que chama DSM. Então, o que acontece? Quando a gente vai olhar a história dos DSMs, é muito interessante, porque a gente vai vendo uma série de evoluções que aconteceram no último século, né, em relação à compreensão do que seria o transtorno, né? Agora é transtorno mental que se usa, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, por que a gente tem classificação internacional de doenças, né? O CID, de todas as doenças, para que a gente possa fazer levantamentos epidemiológicos, sanitários, poder conversar dentro, né, como se fosse um outro idioma, né? Então, uma linguagem científica que explica determinados processos de adoecimento, enfim. O DSM, ele surge como essa proposta de sistematização, mas as duas primeiras versões, o DSM-1 e 2, ele era influenciado pela psicanálise, né? Então, por exemplo, os psiquiatras, não todos, obviamente, né, mas muitas pessoas que criaram, que escreveram o DSM-1 e 2, eram psicanalistas também, né? E se encontra nos textos dele, por exemplo, assim, a reação depressiva, né? Como se fosse, assim, esse sintoma depressivo, uma reação a uma história pessoal, dentro de determinado contexto histórico, né? Dentro de determinada condição socioeconômica, enfim. E aí, o que acontece? Conforme a psiquiatria tenta avançar e ser validada como uma ciência, né, assim, uma ciência médica, porque o que é a grande questão, né? O ortopedista tem os ossos, o cardiologista tem o coração, o psiquiatra tem o quê? Né? Porque se o cérebro vai para a neurologia, né, estudar as questões do cérebro, o psiquiatra ficava numa questão muito delicada, né? Assim, até hoje, porque acaba tendo que usar de recursos, teorias de outras ciências. Então, vai para a psicanálise, vai para a psicologia, para o existencialismo, enfim, né? E aí, essa crise, né, da psiquiatria, o que acontece? Esse tipo de
de manuais inspirados na psicanálise, acabavam generalizando e ampliando muitos, ampliando muitos os diagnósticos. Por quê? Porque cada um é um, né, gente? Não tem como você fazer um diagnóstico que seja universal, que era uma expectativa baseada na lógica das ciências naturais. Então, por exemplo, uma perna quebrada, ela é uma perna quebrada em qualquer corpo humano, né? Então, quebrou o fêmur num terço do osso, no segundo terço do osso, no terceiro quarto do osso, você pode fazer essa descrição, mas as questões emocionais você não consegue descrever universalmente. E aí, então, o manual terceiro, né, de psiquiatria, ele vem com uma proposta de ser ateórico. O que eles estão dizendo? Que a gente vai fazer só descrição, né, assim, epidemiológica, estatística e de fenômeno. E aí, então, esse terceiro, né, o terceiro, o quarto e o quinto, enfim, eles vêm com essa proposta, porque daí o que acontecia? Se você consegue fazer uma generalização descritiva de sintoma, você consegue padronizar protocolos, por exemplo, de medicação, né, de terapêuticas, enfim. E aí, né, nesse período aí que a gente tem a criação do DSM-3, há uma forte pressão, tanto da indústria farmacêutica, para incentivar pesquisas de base biológica para a explicação da loucura. E aí, alguns textos vão dizer, por exemplo, que isso tem relação com um processo de associação. Por exemplo, outras teorias, né, as teorias da psicologia, sempre entendem o sofrimento psíquico dentro de uma relação, né? Assim, não é uma coisa que brota por si só, né? Assim, tem a ver com a forma como você foi recebido nessa família, como essas relações foram mais ou menos afetuosas, mais ou menos violentas. Então, essa organização, né, assim, e essa expectativa de encontrar, por exemplo, um gene da esquizofrenia, um gene da depressão, um gene de qualquer coisa que seja, é muito acalentador para os familiares, porque se não é muito bem administrado, parece assim, é culpa da mãe, sabe a tal da história da culpa da mãe, a culpa do pai, a culpa dessa família. E não é disso que a gente fala exatamente, né? Mas de responsabilidade afetiva, né? Relacional, enfim. E aí, se você acha, por exemplo, não, mas é porque essa pessoa nasceu com uma alteração no cromossomo, dá um baita de um alívio, né? Porque daí você fala, putz, realmente não foi porque eu nem quis tanto esse bebê, ou eu fiz aquilo naquele dia, não sei o que nem essa lógica de culpa que a gente trabalha, né? Mas, enfim, só queria deixar marcado isso, que também havia um movimento de familiares em busca dessas respostas biológicas para o sofrimento. Então tá, gente, eu quis fazer assim, ó, esse resgate histórico para vocês verem que como ao longo dos séculos, o olhar sobre o fenômeno da loucura foi se transformando, né? Então, assim, não é linear, né? Assim, é um recorte também ocidental, né? Existem outras formas de compreensão que aconteceram em outros locais, no mesmo período histórico. Antes de finalizar esta aula, eu gostaria de salientar que essa concepção de sofrimento psíquico associada a bases biológicas é extremamente contemporânea. Na atualidade, esse fenômeno pode ser chamado de mito do desequilíbrio químico, que nada mais é do que a tentativa de provar ou nos convencer de que os sintomas psiquiátricos têm origem em uma alteração química no cérebro. Essa hipótese tem sido refutada por muitos autores que apontam que as pesquisas que comprovam a eficácia das medicações psiquiátricas têm falhas metodológicas graves, conflitos de interesse, pouca ou nenhuma relevância estatística entre medicações e placebo, além da supressão de dados que relacionam medicações psiquiátricas com o agravamento dos sintomas. Como sugestão de leitura para aprofundamento dessa temática, indico a reportagem A Epidemia da Doença Mental, disponível na revista Piauí de 2011, e a leitura do livro A Anatomia de uma Epidemia, Pílulas Mágicas, Drogas Psiquiátricas e o Aumento Assombroso da Doença Mental. Vale salientar que eu não estou fazendo uma defesa contra o uso das medicações psiquiátricas em nenhuma circunstância, mas afirmando que a explicação para o sofrimento psíquico apenas como alteração química não tem evidência científica e que o uso das medicações deve ser realizado dentro de um projeto terapêutico singular, com participação ativa de quem está em tratamento.